Saudações, pessoal! Então hoje nós vamos continuar o tema da aula passada, epistemologia, e eu vou trazer este conteúdo para o tema da apostila de vocês, que é o olhar filosófico, tá? Então na aula passada eu expliquei para vocês todos os elementos contextuais, etimológicos, né, a origem do termo epistemologia. Eu expliquei para vocês que a epistemologia vem do termo episteme, que é um conhecimento sistemático fundado na realidade, que vai se diferenciar da opinião, né, que os gregos chamavam de doxa. Então a episteme combate a doxa, no sentido de que a episteme demonstra como a realidade é, com método, com sistemas e com conceitos. Já a doxa não tem esse compromisso, tá? Então, para que nós possamos entender essa distinção, eu trouxe para vocês as 3 perguntas fundamentais da epistemologia. O que eu conheço, ou seja, o que eu sei sobre um determinado assunto, qual é o acúmulo de saberes que eu tenho em relação a um determinado assunto que eu me pretendo conhecer. Uma vez que eu vou recorrer a esse conhecimento acumulado, eu vou para a segunda pergunta. Como conheço a questão do método? Como é que eu vou sistematizar formas de investigação para expandir ainda mais aquilo que eu já sei? E por fim, aqui a pergunta que ela vai nos colocar numa relação de humildade para com o universo, para com a totalidade do universo, que é o que eu posso conhecer? Quais são os limites e alcances do meu conhecimento? O que eu posso entender? O que está ao meu alcance? O que eu posso, de maneira tátil, compreender, fuçar, chegar a uma resposta? Tem certas coisas que eu não posso responder, pelo menos por hora, né? Um dia eu possa vir a responder algumas coisas, mas nunca eu posso responder a totalidade daquilo que existe no universo. Por quê? Porque eu não estava no início do universo, quando ele foi criado, ou quando ele surgiu, e também, provavelmente, não vamos estar no final deste processo. Então eu nunca vou saber todas as coisas. Então, para a filosofia, para a epistemologia e para a ciência, existe essa compreensão de saída de que eu não posso conhecer todas as coisas, de que eu tenho que respeitar essa limitação a partir dessas perguntas sistemáticas, metodológicas. Ok, pessoal? Então, a partir disso, eu vou trazer aqui um conceito muito importante que está expresso ali na apostila de vocês, que vocês também vão fazer as atividades depois, né, que eu vou encaminhar para vocês, que é a relação que nós temos entre o olhar e a filosofia. Porque muitas vezes o filósofo ou o cientista, eles são relacionados a um tipo específico de olhar à natureza. Ah, mas como assim, professor? Um filósofo, ele olha diferente à natureza? Sim. Por quê? Porque ele tenta olhar por detrás daquilo que é apresentado, por detrás daqueles fenômenos e daquelas relações. Então, alguém que tem um olhar mais filosófico, mais científico, vai buscar não apenas aquilo que é apresentado de maneira imediata, mas vai procurar entender o que está por trás disso, suas relações, seus desdobramentos, consequências, implicações e assim por diante. Então existe um olhar que é um pouco diferenciado em relação ao saber filosófico. Vou dar um exemplo. Eu olho alguém fazendo um bolo, né? Se eu vejo uma pessoa fazendo bolo, eu posso simplesmente admirar aquela prática e falar, nossa, que legal, mãe, você fez um bolo muito gostoso. Agora, um olhar um pouco mais curioso, investigativo e filosófico buscaria entender como aquele bolo foi feito. Entenderam essa comparação? É muito importante porque o olhar filosófico vai permitir a você ir além daquilo que é óbvio, daquilo que é apresentado de maneira instantânea. Tá? E por que isso é importante? Porque nossa formação, nossa capacidade de entender o mundo, nossa perspicácia, nossa adaptação, nossa afirmação enquanto indivíduos depende deste olhar. Se você não tem um olhar curioso, você não vai conhecer as coisas, e o mais triste da situação é que as coisas, elas nunca vão ser interessantes para você. Então você tem que procurar estender o interesse sobre as coisas, estenderam também o olhar sobre as coisas. Se eu não posso olhar uma coisa muito de perto, eu tomo um distanciamento. Por exemplo, um historiador, ele faz isso. Um historiador, ele olha os eventos de maneira distanciada. Ele vai olhar aquilo porque já aconteceu. Ele vai olhar cada pormenor, cada documento, cada personagem histórico
de uma maneira distanciada, com um olhar um pouco mais atento, um pouco mais agudo, um pouco mais clínico. Um médico, por exemplo, para ele fazer um diagnóstico mais detalhado, ele não pode olhar de imediato os sintomas que uma pessoa apresenta. Por exemplo, chega alguém lá com sintomas de Covid num consultório. O médico vai olhar claramente aquela pessoa estará doente, porque ela vai estar com febre, com coriza, com pigarro na garganta, etc. Todos os sintomas que são comuns a um resfriado ou uma gripe. Mas como é que ele vai saber que aqueles sintomas estão relacionados à Covid? Ele vai ter que fazer exames, vai ter que ter um olhar um pouco mais detalhado, vai ter que recorrer a estudos. Então, esse olhar mais científico, mais filosófico, ele é necessário para que nós possamos entender como a realidade de fato funciona, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou fazer uma distinção muito importante entre dois tipos de olhares que são muito comuns dentro da filosofia e dentro da análise da filosofia. Quais são eles? Primeiro, tem a ideia do olhar contemplativo, né? Que é aquele que busca apreciar algo, né? Então, aqui até eu coloquei invertido, pessoal. Deixa eu só arrumar aqui antes, né? As imagens. Então, essa imagem aqui, tá? Só para... Então, aqui... Vamos aqui, ó, olhar contemplativo, aquele que busca apreciar alguma coisa, né? Aquele que busca entender como as coisas funcionam a partir de um olhar estético ou até mesmo de um olhar de admiração, tá? Então, esse olhar contemplativo, que ele é um olhar estético. E para a filosofia ele é muito importante porque a estética é uma área da filosofia. Entender por que aquilo me causa determinadas sensações. Sensações que são físicas, são emocionais, são sensações racionais mais amplas, mais abrangentes, que fazem com que eu tenha vontade de repetir aquilo. E o olhar investigativo que busca compreender algo. Então, o olhar do estudo, da análise, da descoberta, o olhar de alguém que está dedicado a entender como a realidade funciona e transcrever isso para outras pessoas na forma de uma divulgação. Então aqui, por exemplo, alguém que busca compreender o que é a Covid-19 vai ter um olhar um pouco mais atento, investigativo, tá? Então essas duas formas de olhares aqui, elas estão um pouco além daquilo que é o olhar do senso comum, que simplesmente identifica as coisas por meio da percepção, que já nasce com nós, né? A percepção do olhar. E aqui, quando nós falamos do olhar na filosofia, não estamos falando apenas do olhar, de poder olhar, né? do sentido da visão, né? Que vem lá contato, paladar, audição. Não é esse olhar que nós estamos falando, um olhar mais metafórico, no sentido de que, para eu entender as coisas, eu tenho que ter um olhar específico. E qual é esse olhar? O olhar investigativo. E é esse olhar investigativo que vai permitir ao filósofo e ao cientista criar hipóteses, criar suposições que depois serão fundadas em evidências e vão criar ali percepções de mundo que nós compartilhamos com os outros para que possamos entender a realidade e o funcionamento dela. E esta realidade ela pode ser externa à sociedade, à natureza externa, ou ela pode ser um entendimento, um olhar interno da psicologia, da própria identidade humana que a antropologia estuda, né? Quais são os elementos que uma sociedade define como fundamentais para o humano, né? As leis, tudo isso depende de um olhar diferenciado, um olhar mais sensível, um olhar que ele tem um objetivo e uma finalidade muito mais abrangente do que aquele de estar vivo. Então não é apenas estar vivo e observar as coisas à minha volta com a percepção que eu já nasço com ela, mas é um olhar intervencionista, um olhar de alguém que quer intervir, que quer participar, que quer entender mais sobre aquela realidade da qual se faz parte, da qual nós fazemos parte. Beleza, pessoal? Então este olhar mais filosófico, ele depende de uma atenção investigativa, tá? E a partir dessa percepção, deste cuidado de olhar a coisa por trás daquilo que ela nos apresenta, traz muito da percepção da filosofia, tá? E isso, você não necessariamente precisa ser um filósofo, você tem que ser alguém curioso. Portanto, se você tem essa percepção investigativa, você pode expressá-la em qualquer área do conhecimento ou em qualquer momento da sua vida.
Não adianta nada você conhecer uma cultura diferente se você não tiver um olhar curioso sobre aquela cultura, né? Você apenas vai tirar uma foto, você vai colocar no Instagram de que você foi para a Itália, você foi para o Japão, etc. Agora, se você tiver um olhar mais investigativo, mais curioso, você vai ter uma outra experiência sobre esta viagem, né? Então, isso é muito importante que vocês possam desenvolver e, de repente, pensar, utilizar a razão de vocês para expandir ainda mais esse olhar investigativo. E aqui também entra uma coisa muito importante, porque pensar é um atributo da nossa natureza, todos nós podemos pensar. Agora, refletir é diferente, e refletir está associado muito com esse olhar diferenciado. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro, né? Fiquem atentos que eu vou passar junto com essa aula uma atividade que para vocês exercitarem estas formas de olhar, né? Essas formas de identificar as coisas à sua volta. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, me mandem mensagem que eu estou à disposição de vocês. Um abraço, pessoal. Até mais.